Bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo DCC 070 Organização de Computadores. Esta é a nossa aula de número 13. E nessa aula a gente vai continuar falando do caminho de dados e do controle, né, que nós começamos aí na semana passada. Mais especificamente, a gente vai focar no desempenho da implementação de ciclo único e no esquema de implementação multiciclo. A gente vai começar a aula falando da questão do desempenho para que vocês entendam por que a implementação de ciclo único não é usada. Por que a gente adota um esquema em que a gente vai variar a quantidade de ciclos na execução das instruções, que é o que eu vou apresentar na segunda parte da aula, quando eu apresentar o esquema de implementação multiciclo. Mas nessa primeira parte a gente começa falando do desempenho da implementação de ciclo único para tentar justificar o porquê que ela não é usada. Basicamente é por questão de ineficiência. A gente vai, no caso de uma máquina de ciclo único, esticar o tempo do nosso ciclo para que caiba aquela instrução que demanda a maior quantidade, de unidades funcionais. Geralmente é o load word. Quer dizer, para a gente poder executar o load word, em outras palavras, eu tenho que ler o valor do PC, para a gente saber o endereço da próxima instrução a ser executada. Eu tenho que ir na memória de instruções para ler essa instrução da memória, que no caso vai ser o load word. Eu tenho que decodificar essa instrução em paralelo à consulta ao banco de registradores, para que eu possa ler o registrador base. Eu tenho que usar a unidade lógica aritmética para somar o valor do registrador base mais o valor do deslocamento que vem codificado junto da instrução lá do load word. Eu tenho que acessar a memória de dados para poder ler o valor contido no endereço que foi calculado, e esse valor que foi lido vai ser escrito no banco de registradores. Então, todas essas ações elas têm que caber dentro de um mesmo ciclo de clock. Se a gente for lembrar lá a ideia do ciclo de clock, eu teria que ter alguma coisa, do tipo, sei lá, imaginando aqui o meu ciclo de clock, então a duração do meu ciclo vai desse ponto até esse ponto aqui. Então isso aqui tudo é um ciclo de clock. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que ler o valor do PC aqui dentro, dentro desse intervalo. Ele teria que ser suficientemente longo para caber todo esse caminho que eu falei. Ler do PC, depois ler da memória de instruções, depois ler as minhas instruções no banco de registradores enquanto eu estou decodificando a instrução, enquanto eu estou fazendo lá a minha... pegando lá os 16 bits menos significativos e passando pela extensão de sinal. Eu tenho que fazer a operação, o cálculo do endereço na unidade lógica aritmética, do registrador base, mais o deslocamento. Então, aqui também a instrução sendo decodificada, os sinais de controle vão ser gerados. Enfim, eu tenho que fazer a leitura da minha memória de instruções e depois eu tenho que fazer as operações de escrita no banco de registradores. Então, para não ficar aqui a linha em cima, eu vou colocar aqui o banco de registradores novamente. Então, vou botar aqui BR só para a gente lembrar que é banco de registradores. Então, todas essas ações têm que caber aqui dentro desse ciclo de clock, que eu estiquei demais o ciclo, ele poderia ser um pouquinho mais curto para acabar aqui. Então, todas as ações teriam que ser feitas dentro de um ciclo de clock. E qual é o tamanho do ciclo de clock? É definido pela instrução que demora mais tempo, ou seja, aquela que tem que percorrer mais unidades funcionais. Então, o ciclo de clock é determinado pela mais longa. E a mais curta, não importa, vai demorar um ciclo de clock. Então,
Então, mesmo que eu execute, sei lá, um jump, ou mesmo que eu execute um branch equal, em que eventualmente eu poderia, no caso do branch equal, terminar a minha execução nesse ponto aqui, né, depois de eu saber o valor do zero da LU, não importa. Ou se eu estivesse fazendo o story word, né, eu poderia terminar nesse ponto aqui. Não importa. O meu ciclo ele tem que ser esticado para caber a instrução mais longa, no caso, o load word. Então, qualquer instrução dessa minha arquitetura vai demorar um ciclo de clock. Isso significa que meu CPI é igual a 1. Né, para qualquer instrução, mesmo que ela pudesse demandar um tempo menor do que outra. Então, para a gente poder calcular, né, para a gente poder colocar em números essas coisas que eu falei aqui para vocês, vamos imaginar que as nossas unidades funcionais têm os seguintes tempos. Para acessar a memória, seja a memória de instruções ou a memória de dados, eu demoro 200 picosegundos. Para fazer uso da LU e dos somadores, né, que eu não desenhei os somadores, porque eu não estou desenhando aqui o valor que é calculado aqui com PC, né, mas teriam aqui somadores calculando aqui o PC mais 4, etc, etc. Então, esses somadores e a unidade lógica aritmética demandam 100 picosegundos. Para acessar registradores, né, no caso aqui, vamos considerar só o banco de registradores, né, não vamos nem considerar o PC. Então, para acessar o banco de registradores, demora 50 picosegundos. Então, 50 picosegundos para eu ler os meus operandos, no caso, o meu registrador base, e 50 picosegundos para eu escrever o valor que veio lá da memória de dados. E vamos considerar que os demais não têm atraso. Para decodificar, né, porque está sendo feito em paralelo com a leitura do banco de registradores, para fazer extensão de sinal. Enfim, tem um outro cara que também faz uma operação de deslocamento. Então, esses caras aqui a gente vai imaginar que eles são muito simples, eles não têm atraso, né? O tempo é quase zero, vamos dizer assim. Então, qual implementação é mais rápida e por quê? Vamos comparar uma implementação em que toda instrução opera em um ciclo de clock, com duração fixa, que é justamente o caso da máquina de ciclo único, né? O CPI é igual a 1, demora um ciclo para executar cada instrução, né? E uma outra que é uma máquina hipotética. É uma máquina em que o tamanho do ciclo varia. É uma máquina em que, se eu estou executando um branch equal, eu consigo encurtar o meu clock para durar exatamente o tempo do branch equal. Se eu estou executando uma instrução de store word, eu estou ajustando a minha máquina para fazer exatamente o tempo do store word. Enfim, é uma máquina em que, ao invés de todo o ciclo de clock ter uma duração exatamente igual, aqui o meu exatamente não é tão exatamente porque eu não consigo desenhar perfeitamente, né? Mas, enfim, é uma situação em que você pode ter ciclos de clock mais curtos ou, eventualmente, ciclos de clocks mais longos, dependendo da instrução que você esteja executando. Tá? Então, dependendo aí da instrução, eu posso demandar mais ou menos tempo do ciclo. Tá? Isso aqui é um relógio real, esse aqui é um relógio hipotético, só para a gente poder testar a nossa hipótese, né? Ou testar, né, uma situação ótima, né? No caso ótimo em que o meu hardware tem a capacidade de adivinhar qual é o tempo do ciclo necessário para executar a próxima instrução, ele gera, antes mesmo de ler a instrução, antes de ver o PC, ele já gera um relógio com uma batida do tempo suficiente que eu vou precisar para executar a minha instrução. Então é uma máquina hipotética, ela não existe, porque, como eu falei, o clock real tem sempre a batida no mesmo tempo, né? Não tem esse esquema de variar. Mas, enfim, é só para a gente ver aqui um caso que seria o ótimo, né, o melhor cenário possível, e o nosso caso atual. Aí, para a gente poder comparar essas duas máquinas, vamos imaginar uma situação em que 25% das minhas instruções são de leitura de palavras na memória, 10% são de escrita, 45% são do tipo R, fazem uso da LU,
15% de desvio. Apesar da gente não ter implementado o branch not equal, a implementação é muito semelhante, tá? Mas vamos considerar ali, no nosso caso, né, a gente só implementou o branch equal, vamos imaginar que as de desvio são branch equal, né? Enfim, e 5% de jump. Então, como é que a gente faz a conta? Vamos imaginar a implementação em ciclo único primeiro, né, que é essa máquina que a gente estudou lá nas aulas passadas, né, nas 2 aulas anteriores. Bom, tempo de CPU nessa máquina é igual ao total de instruções vezes CPI vezes tempo de ciclo, como qualquer máquina, é a mesma fórmula. Só que a gente sabe que nessa máquina de ciclo único, né, máquina de ciclo único, então CPI igual a 1. Então, se CPI igual a 1, o tempo de execução vai depender de quantas instruções eu tenho, vezes o tempo do ciclo de clock. Só que, tanto em uma máquina quanto outra, a gente vai considerar que o total de instruções é igual, né? A gente está executando o mesmo código em 2 máquinas diferentes. Então, o que vai determinar se uma máquina é mais rápida do que a outra é o tempo do ciclo de clock, né? Então, vamos calcular o tempo do ciclo. Na máquina de ciclo único, né, que eu estou listando os tipos de instrução, tipo R, load word, store word, branch e jump, e que unidades funcionais a gente usa para cada uma dessas instruções. No tipo R, eu busco instrução, acesso o banco de registradores, e unidade lógica aritmética, como todas, exceto o jump, né, todas elas são exatamente iguais. Depois é que muda. No caso da tipo R, eu vou escrever no banco de registradores o meu resultado, calculado pela LU. No caso do load word, eu vou ler da memória, né, load, então acesso à memória, escrevo o resultado lido no banco de registradores. No caso do store word, é escrita, sendo escrita eu escrevo na memória o valor que veio da LU. No caso do branch, termina aqui, porque eu já comparei com a LU os 2 registradores, eu sei se eu devo ou não desviar. E no caso do jump, é só buscar a instrução, né? Eu não preciso fazer mais nada. Eu não uso o banco de registradores, a LU, nem nada. Então, quais seriam os tempos de cada uma das instruções? Tipo R, 400 picosegundos. Por quê? Leva 200 picosegundos para acessar a memória de instruções, né? Todas elas vão ter que pagar esse custo. Ler do banco de registradores 50 picosegundos, para que eu leia meus operandos. Uso a LU para comparar os operandos, no caso do branch, para calcular os endereços de memória, no caso do load store, e para fazer a operação do tipo R, fazer a soma, a subtração e por aí vai. Depois que eu fiz isso, eu preciso escrever no banco de registradores o meu resultado. No caso do load e do store, eu preciso acessar a memória, né, porque eu calculei o endereço na unidade lógica aritmética. No caso do store, termina aqui. No caso do branch, termina aqui. No caso do tipo R, termina aqui. No caso do load word, tem mais o tempo de escrever o valor que foi lido da memória. Então, somando os tempos, 200 mais 50 mais 100 mais 50, então 250, 350, 400. E por aí vai. Aí a gente observa que o que demora mais é o load word. Então, no caso da implementação de ciclo único, esse tempo de ciclo aqui vai ter que ser igual a 600 picosegundos para que todo o hardware que o load word precisa acessar seja acessado. No caso da outra máquina, aqui o clock varia conforme a instrução, eu vou ter o ciclo variando de 200 a 600. Então, se eu tiver um jump, o meu ciclo vai durar 200 picosegundos. Se eu tiver um load word, vai para 600. Então, a gente vai ter uma variação no ciclo de clock. É claro que isso é hipotético, não dá para fazer. Mas, ainda assim, cada instrução vai demorar uma batida de relógio. O que varia é a batida. Vai ter uma batida aqui, 200. Então, o jump é executado em um ciclo de clock de 200 picosegundos. O load word vai ser executado em um ciclo de clock de 600 picosegundos. Mas, ainda assim, CPI igual a 1. Como a gente falou, CPI é igual a 1 para os 2 cenários e o total de instruções é igual para os 2 cenários.
Então, o tempo de ciclo é que vai variar. Então, no ciclo único, a gente já sabe que o tempo é 600 picosegundos. No ciclo variável, a gente já sabe que vai variar de 600 a 200, ou de 200 a 600. Mas, na média, qual vai ser esse tempo? Eu posso usar essas frequências para saber qual é o valor médio para essa aplicação. Eu tenho 5% das instruções demandando 200 picosegundos, que é o caso do jump. Eu tenho 15% das instruções demandando 350 picosegundos. Então, a gente monta aqui. 5% demora... 5% das instruções são jump e ela demora 200 picosegundos. 15% são branch, demoram 350 picosegundos. 45% são instruções tipo R, que demoram 400 picosegundos. 10% são storage, que demoram 550 picosegundos. E 25% são load word, que demoram 600 picosegundos. Então, na média, você vai ter um ciclo de 447,5 picosegundos, que é menor do que esses 600 picosegundos. Então, essa implementação teórica aí, né, de clock variável seria mais rápida. Quão mais rápido ela seria? Só calcular o desempenho da máquina de clock variável dividido pelo desempenho de clock fixo é igual. Né? Desempenho é inversamente proporcional ao tempo de execução. Então, é o tempo de execução do clock fixo pelo tempo de execução do clock variável. O tempo de execução, a gente já viu que é CPI vezes instruções vezes ciclo de clock. CPI é igual a 1, instruções são iguais, a gente corta. Então, vai ficar só o ciclo de clock fixo pelo variável. Então, 600 por 447,5. A máquina de clock variável seria 1,34 vezes mais rápida do que a máquina de clock fixo. Ficaria mais rápida. Bom, não dá para a gente poder calcular, ou não dá para a gente montar uma máquina com clock variável. Né? Como eu falei, o clock é um hardware que gera os sinais numa frequência bem exata. Não dá para ele ficar variando o clock. Então, a gente vai ver, na segunda parte da aula, algumas alternativas para essa implementação, que é justamente uma implementação em que, ao invés da gente ter um CPI igual a 1, onde toda instrução leva um ciclo de clock para executar, a gente vai ter uma implementação em que, dependendo da instrução que eu esteja executando, eu posso ter um CPI igual a 1, um CPI igual a 2, um CPI igual a 3. Quer dizer, o número de ciclos de clock que vão ser demandados para executar uma determinada instrução pode variar. Algumas podem demandar mais ciclos de clock, outras podem demandar menos ciclos de clock. Então, é isso que a gente vai ver no esquema de implementação multiciclo. E a nossa primeira parte da aula 13 fica por aqui. Até daqui a pouquinho com a segunda parte.